Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos trazer mais uma aula fantástica sobre NAD. Você não sabe o que é NAD? Dinucleotídeo de adenosina? Poxa, é uma substância fundamental para a manutenção da vida e também para o funcionamento metabólico. Mas nós vamos ver mais funções desse NAD hoje nesta aula, né? E eu vou falar depois como que repõe. Melhor forma de repor não é oral, para você entender como é importante essa substância. Deixa eu já pegar a publicação, o trabalho onde nós vamos ver isso daqui. Tá? Essa publicação está aqui, Metabolismo do NAD, Fisiopatologia, os mecanismos potenciais terapêuticos, principalmente para Parkinson. Parkinson, NAD, ele ajuda muito, inclusive diminui entre 35% e 40% a medicação, a dose da medicação do Parkinson. Né? Então, nós vamos ver uma função geral aqui do NAD, entender que, olha só, o NAD, ele interfere, ele auxilia no que? Metabolismo energético, porque o NAD está lá no ciclo de Krebs, ele está no citosol e também lá na mitocôndria. Ele vai auxiliar todo esse processo aqui de regulação, redox, para levar o que? Elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Então, o NAD, ele vai melhorar a parte energética e metabólica. Então, olha que fantástico. Por isso que ele dá o quê? Disposição. Eu uso o NAD. Vou falar depois como que eu uso. Em mim, tá? Essa publicação aqui é fantástica porque ela fala da expressão gênica. Então, o NAD ele vai fazer o quê? Ativar algumas expressões gênicas, inclusive na telomerase, ele inibe telomerase, não deixando que o cromossomo encurtar, porque quando encurta muito o cromossomo, isso quer dizer que você está envelhecendo muito rápido. Então, no envelhecimento, a gente tem diminuição das telômeras, aquelas pontinhas do cromossomo. E o NAD não deixa ocorrer essa diminuição, porque ele inibe a enzima que quebra o telômero, que é a telomerase. Então, o NAD, ele age aqui em longevidade. É uma substância que aumenta a longevidade junto com algumas outras. Aí eu tenho aula, inclusive, aqui no canal sobre isso. Olha aqui o que ele faz. Reparação de DNA, gente. Então, quando o DNA está lesado e sofre mutações, isso vai gerar o quê? Câncer. Então, se o NAD faz reparação, ele auxilia, sim, né, no aparecimento de um câncer. Se você juntar a lesão do DNA e a genética, aí o câncer, né, com inflamação ali, o câncer pode acontecer. E ele responde bem ao estresse. Então, você está estressado, por que ele responde bem ao estresse? Ele aumenta dopamina. Aqui não está falando nada disso, mas eu estou falando para vocês que ele melhora dopamina. Por isso que ele é também utilizado em doses altas, não é a dose que a gente passa para os pacientes de rotina, quando o paciente tem Parkinson. A dose do Parkinson vai ser de 1.400 a 1.600 miligramas aí. Então, a biossíntese dele está em todos os lugares e é interessante aqui no ácido quinolínico, né, que é um ácido inflamatório, que o NAD desvia. Então, quando ele pega o triptofano, você pode ir para um lado inflamatório ou não, porque o triptofano vai dar serotonina. Só que se você estiver inflamado, você vai dar ácido quinolínico, né, que está falando isso aqui, ó, ácido quinolínico. O NAD diminui esse processo inflamatório, melhorando, então, até parte de cognição e depressão, porque ele melhora a serotonina, tá? E também a gente vê ele aqui, né, agindo o ácido nicotínico. O ácido nicotínico ele é muito bom, ele é um sinalizador de mTOR, ele ajuda na síntese muscular. Então, mostrando mais uma função do NAD aí, tá certo? E a degradação, né? A degradação em si ocorre, mas também tem algumas enzimas, principalmente essas aqui, ó, sirtuínas, que utilizam o NAD. Então, o NAD pode ser consumido por várias enzimas, incluídas as sirtuínas. Aí tem os nomes aqui, não vou ficar falando, mas as sirtuínas, SIRT1 e 3 são as principais. E o que isso tem a ver? Tá? As sirtuínas, quando a gente faz um exercício aeróbico de corrida, a gente vai ativar a MPK, nós vamos ativar PGC1-alfa e sirtuínas.
Então, ele faz junto com o resveratrol. O resveratrol, por exemplo, ele ativa também sirtuínas. Então, ele age em envelhecimento e metabolismo celular. Ó, é fantástico, fantástico. O NAD, tá? Distribuição subcelular, ou seja, já está no citocromo, ele está na parte mitocondrial aqui, ó, né, que ele faz NAD, NADH, que é o pH, está dentro da célula. E com o envelhecimento, a gente vai perdendo o NAD, vai diminuindo o NAD, né? Então, daí a importância de fazer a reposição desse NAD. Então, o NAD no metabolismo celular, ele vai funcionar assim como cofator crucial de várias vias metabólicas, incluindo a via glicolítica, a ação do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, tá? Fosforilação oxidativa, oxidação de ácidos graxos. Então, ele vai diminuir essa oxidação, vai fazer. Veja só o quanto o NAD tem de função, energia celular e redox. Então, isso é muito importante do NAD. Então, ele faz aqui a expressão gênica, como eu disse para vocês, eu trouxe mais detalhado, das histonas. Então, as sirtuínas são enzimas que dependem do NAD. Então, as sirtuínas utilizam o NAD, que faz o quê? Que remove os grupos acetil de histona. Por que eu estou falando? Gente, aqui não é Instagram, aqui é YouTube. Então, quem quer uma aula mais aprofundada, eu vou ter que falar sobre isso. Normalmente, quem me acompanha são médicos, colegas, pessoal da parte de saúde, pacientes que querem entender mais, que tem o NAD, porque eu coloco o NAD neles, tá? Então, ele vai estabilizando que é a cromatina, a arquitetura. Olha que fantástico o NAD com relação à expressão gênica. Processamento de RNA. Então, o NAD pode ser incorporado aos RNA como um nucleotídeo, iniciando uma transcrição. Metilação de DNA. Né? A gente impede muito homocisteína, o NAD. A deficiência de NAD vai promover metilação de DNA, né? Resultando em silenciamento genético. Tá? Então, olha só. Então, a depressão de NAD eleva a metilação para promover BDNF, que é o fator neurotrófico cerebral, né, causando desacoplamentos aqui. Então, o NAD também, em relação de metilação de DNA e regulação transcricional, isso aqui é mais complicado de algumas enzimas, mas as sirtuínas é fundamental ter NAD para a ação das sirtuínas em relação a isso. Então, NAD no reparo de DNA, NAD, DNA, ó, DNA, NAD. Lembra bem disso, NAD e DNA. Reparo por excisão da base, como eu coloquei lá atrás. Reparo por excisão de nucleotídeos, quando ele incorpora. Junção das extremidades não homólogas, que eu também já expliquei lá dos telômeros. E estabilidade genômica, traz estabilidade genômica. Hein? Olha que nós estamos falando de uma substância que diminui a incidência de câncer, que aumenta a longevidade, que faz separação de células, que aumenta a dopamina. Não, é possível. E tem gente que fica criticando, batendo boca, com nada. Está aqui trabalho. Eu só sou um meio de trazer o conhecimento para vocês. Então, potencial terapêutico dos estimulantes de NAD, tá? Que é melhora a sensibilidade à insulina, efeitos metabólicos energéticos, não só de melhorar a sensibilidade à insulina, onde quem tem resistência à insulina? Obeso eu coloco NAD? Sim. Como que eu vou suplementar o NAD? Agora eu vou falar para você. Em forma de implantes, pellets pequenininhos, você põe 3 implantes de NAD a cada 5 a 6 meses, uma dose de 600 miligramas. É fantástico. Eu tenho implante de NAD, me ajuda muito, melhora a minha parte cognitiva, melhora a minha disposição. E eu não tenho resistência insulínica. Então, na obesidade, quando tem resistência insulínica, você põe NAD que ele melhora a resistência insulínica. Aí você vai usar um Ozempic, por exemplo, ele vai ter uma melhor ação medicamentosa. Por isso que os meus pacientes emagrecem muito. Não é? Efeito no metabolismo de energia, que eu falei que é da energia, melhora a cognição, porque eu já falei que eu sinto isso que melhora a cognição, função cardíaca, e proteção renal por lesões, e também a parte cerebral. Então, a gente vê aqui como é importante a reposição de NAD. E com o envelhecimento, nós estamos perdendo essa substância. Então, você vê que ela age em vários pontos. Isso é muito legal, essa aula. Uma aula até curtinha. Se a gente for falar de metabolismo, é muito complexo, mas eu tentei simplificar para mostrar para você o quanto que essa substância é importante para o seu envelhecimento e para a sua saúde.